dia. Vamos à nossa leitura desse 8 de junho, em 1 Reis, capítulos 13 e 4, Atos, capítulo 6, Salmo 126, Provérbios 16, 26 e 27, ao som de coisas do alto. E comecemos imediatamente em nome de Jesus, em 1 Reis, capítulo 3. Salomão aliou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó. Ele a trouxe à cidade de Davi até que acabasse a construção do seu palácio, da casa do Senhor e da muralha em volta de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios nos lugares altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado templo ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos, e Deus lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias de sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então, 2 prostitutas foram falar com o rei Salomão, apresentaram-se diante dele, e uma das mulheres disse: meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estavam juntas, não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa, somente nós 2 estávamos ali. De noite o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite e, enquanto esta sua serva dormia, tirou o meu filho que estava do meu lado e o pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela morto nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar o meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o meu filho, o filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: não, que está vivo é o meu filho, o seu é o que está morto. Porém a primeira mulher respondeu: não, o que está morto é o seu filho, o meu é o que está vivo. E assim elas falaram diante do rei. Então o rei Salomão disse: esta diz: o que está vivo é o meu filho, e o seu filho é o que está morto. E a outra responde: não, o que está morto é o seu filho, e o meu é o que está vivo. E o rei continuou:
tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei disse: cortem o menino que está vivo em 2 partes, e deem metade a uma e metade a outra. Então se aguçou o amor materno da mulher cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei: meu senhor, deem a ela o menino vivo, não o matem de jeito nenhum. Porém a outra dizia: ele não será nem meu e nem seu, podem cortá-lo no meio. Então o rei disse: entreguem o menino vivo à primeira mulher, não o matem, ela é a mãe do menino. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Senhor Jesus, vamos ao capítulo 4 de 1 Reis. Senhor Jesus, o rei Salomão reinou sobre todo Israel, e estes eram os seus altos oficiais. Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. Eliorefe e Aías, filho de Cisa, eram secretários. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era governador-chefe. Zabude, filho de Natã, era ministro e amigo do rei. Aizá era o responsável pelo palácio. Adonirão, filho de Abda, era superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Salomão tinha 12 governadores sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e ao seu palácio. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. São estes os seus nomes: Ben-U, nas montanhas de Efraim; Ben-Duque, em Macás, Saalabim; Bet-Semes, Elon e Bet-Anã; Ben-Ezed, em Arubote, Socó e toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab, que era casado com Tafate, filha de Salomão, em toda a cordilheira de Dor; Baaná, filho de Ailude, em Taanaque, Megido, e toda a Bet-Seã, que fica perto de Zaretã, abaixo de Jerusalém, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até além de Jocmeão; Ben-Jebé, em Ramote-Gileade, nas aldeias de Jair, filho de Manassés, que estão em Gileade, e também na região de Argobe, em Baazã, 60 grandes cidades com muralhas e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Manaim; Aimaas, que era casado com Bazemate, outra filha de Salomão, em Naftali; Baaná, filho de Uzai, em Azer e Bealote; Josafá, filho de Parua, em Issacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Gebé, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E havia só um governador nesta região. O povo de Judá e Israel era tão numeroso como a areia que está na praia do mar. Eles comiam, bebiam e se alegravam. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam tributo e serviam Salomão durante todos os dias da sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 3.000 quilos da melhor farinha e 6.000 quilos de farinha, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, além dos veados, as gazelas, os corços e aves bem tratadas, porque Salomão dominava sobre toda a região e sobre todos os reis do lado de cá do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em toda a região ao redor. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, durante todos os dias de Salomão. Salomão tinha também 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra e 12.000 cavaleiros. Os governadores forneciam provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos os que chegavam à sua mesa. Coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os ginetes,
para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes havia sido prescrito. Deus deu a Salomão sabedoria e entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos foram 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota dos muros. Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejam e os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Jesus é o Senhor. Amém. Pois morreu de trigo grão, e a ti gerou filhos, e a eles habite ricamente a palavra em vocês, instruí-vos mutuamente, aconselhai-vos até que transbordeis. Vamos ao Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Louvado seja o Senhor, amém. Os feitos do povo eleito, seja de coração, com fervor e toda dedicação. Do Senhor recebereis, a herança herdareis, nosso viver. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. O desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. Provérbios 16, 26, 27. Senhor Jesus. Com Cristo fostes ressuscitados do velho homem, também já despojados da velha vida, totalmente despida. Atos capítulo 6. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio da graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus,
dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia se levantaram e discutiam com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Jesus é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, essa é a porção para esse dia. Ó Senhor Jesus, amém. Tenhamos todos uma boa leitura. Da nova vida enchidos, para o novo viver ser vivido. Agora o amor, que é o vínculo da perfeição, gere sempre comunhão entre os irmãos. A paz de Cristo seja o árbitro no coração, chamados sois e tem de gratidão. 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 Habite ricamente a palavra em vocês, instruí-vos mutuamente, aconselhai-vos até que transbordeis. Com hinos de adoração, louvor e gratidão, espirituais canções ao Senhor em nossos corações.